Vamos lá, pessoal, para mais uma aula do nosso curso Plantio de Açaí do Zero. Chegamos nesse ponto, a gente já sabe como produzir nossas mudas de açaí, já sabemos como preparar o nosso solo para o plantio e agora nada mais justo que a gente começar a falar realmente da demarcação do plantio e do plantio de fato, tá certo? Só que para a gente poder começar a falar sobre esse assunto, é interessante a gente dar uma relembrada sobre aquele tópico que a gente falou lá no início do nosso curso aqui, que é o espaçamento para o açaí. Vai ser uma resumida, bem resumida mesmo, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês a tabela de espaçamentos recomendados aí pela Embrapa, com foco nesse espaçamento de 5x5, tá? Vamos interpretar um pouquinho o que essa linha aqui está mostrando para a gente na tabela, tá? A Embrapa, ela sugere, ela recomenda que sejam usados espaçamentos para o açaí de 5x5, tá? E que no máximo você use nesse espaçamento 3 estips por touceira, caso você trabalhe com perfilhos, tá? Se você quiser usar mais perfilhos por touceira, seu espaçamento tem que ser maior, tá? Então o que acontece? O que ela está mostrando aqui pra gente? Que no espaçamento 5x5, se nós plantarmos uma única planta por cova, quando a gente for realizar nosso plantio, nós vamos ter inicialmente 400 plantas por hectare. Só que como recomendado para esse espaçamento é você ter 3 estips por touceira, depois de um período, fazendo a seleção correta e deixando nossas plantas perfilharem, nós vamos ter, em vez de 400, nós vamos ter 1.200 plantas, tá certo? Então, isso aqui é um ponto muito interessante da gente interpretar nessa tabela, tá? Que inicialmente a gente pode ter 400 plantas, nós podemos ter até 800, caso a gente decida plantar 2 plantas por cova, que a gente vai falar depois sobre isso, mas no final, depois de alguns anos, nós vamos ter 1.200 plantas, usando esse esquema de espaçamento com essa estratégia de perfilhamento, tá? Então é isso que essa tabela está mostrando aqui para a gente, e esse é um esquema tradicional de plantio, tá? 5x5. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui como é, só relembrar, que nesse caso aqui, as linhas elas são independentes uma das outras. Então você pode fazer uma linha numa posição, outra linha começar um pouco mais abaixo, não tem problema, desde que você mantenha o espaço entre linhas e o espaço entre plantas. Então aqui vocês estão vendo um plantio de forma tradicional, em que a gente tem aqui 5 metros entre linhas e 5 metros entre plantas, entre touceiras no caso, Então você pode perceber aqui que é um plantio que eu poderia, por exemplo, começar essa minha primeira linha aqui, mas a minha segunda linha eu começaria um pouco mais abaixo, porque o meu terreno está fazendo lá uma borda ali, que eu posso começar um pouco mais abaixo, não tem problema. A outra eu posso começar um pouco mais acima, porque teve algum obstáculo. Eu posso começar da forma que eu quiser essas minhas linhas, desde que eu mantenha o meu espaçamento. Tá? Isso vai ser muito interessante quando a gente chegar na parte de demarcação, então é importante que a gente entenda isso. As linhas elas não são dependentes uma das outras, tá? Já no espaçamento quincôncio, que é um espaçamento em triângulos equiláteros, que eu já falei para vocês, que para o caso do açaí se utiliza triângulos com lados de 5,5 metros, 5,5 metros, e obrigatoriamente a orientação norte e sul, nós temos como objetivo nesse espaçamento aqui garantir um melhor aproveitamento de luminosidade, porque as linhas vão estar trianguladas, vão estar intercaladas, E por conta dessa triangulação, nesse caso aqui do espaçamento em quincôncio, as linhas dependem uma das outras, tá? Isso faz com que a sua implantação, a sua implementação seja mais complexa. Daqui a pouco a gente vai ver isso na prática, tá? Então, aqui é um exemplo de um espaçamento em quincôncio. Do lado direito aqui vocês conseguem ver os triângulos equiláteros de lados 5,5, tá? Orientados obrigatoriamente no sentido norte e sul, então a gente tem a rosa dos ventos aqui, orientando a gente. E vocês podem ver que cada triângulo que a gente tem aqui, cada vértice do triângulo, na verdade, é uma touceira nossa. Tá? E vocês vão ver que a minha segunda linha depende da primeira, a minha terceira linha depende da segunda, a minha quarta linha depende da terceira, por conta da triangulação. E aí isso faz com que as nossas linhas fiquem obrigatoriamente intercaladas, e como estão no sentido norte e sul, a sombra é obrigatoriamente projetada para locais, para brechas aqui do espaçamento que não vão ter touceiras, ou seja, garantindo o melhor aproveitamento de luminosidade, para que uma linha não sombreie a outra.
Beleza? Bom, então, recapitulado, já relembrado esses detalhes sobre o espaçamento, e antes da gente seguir para a demarcação, a gente tem que falar sobre um assunto que é muito importante, que vai influenciar muito o nosso manejo, que é a quantidade de mudas que a gente deve plantar por cova para formar a nossa touceira inicialmente, tá? Esse assunto, obviamente, é interessante para quem vai seguir uma estratégia de manter mais de uma estipe por touceira, né? Quem vai seguir a estratégia de manter os pés solteiros, ou seja, sem perfilhos, ele vai plantar uma única planta, uma única muda por cova, por touceira, e vai eliminar os perfilhos dele a partir de então para deixar aquela planta solteira. Quem optar por manter uma estratégia de mais estipes, como o exemplo que a gente mostrou no início da aula, do espaçamento de 5x5 com 3 estipes por touceira, pode optar por um caminho diferente, tá? E existe uma recomendação entre produtores e pesquisadores que, nesse caso, seguindo esse exemplo, por exemplo, de 3 estipes por touceira, se plante 2 mudas por cova, já inicialmente, para formar nossa touceira já com 2 plantas, tá? Faltando somente uma para completar a terceira estipe, tá? Então, detalhando um pouco mais, destrinchando um pouco mais o que é essa estratégia. Se eu marquei aqui no meu terreno, na minha área de plantio, o local da minha touceira, e eu vou seguir a estratégia de que eu quero ter no futuro 3 estipes por touceira, o que eu faço? Eu já seleciono 2 mudas, levo para o campo e planto essas 2 mudas no local dessa minha touceira. O que acontece nisso aqui? Qual é a vantagem disso? É que é o seguinte, eu já vou estar adiantando, eu vou estar aumentando a precocidade de produção da minha touceira. Por quê? Porque eu já vou estar plantando 2 mudas bem desenvolvidas, tá? O que acontece? Se eu tivesse plantado uma única muda ali e esperasse ela perfilhar, eu já ia começar atrasado, porque a muda ia demorar um tempo para perfilhar, ou seja, o perfilho ia sair depois de alguns meses ou até um ano, mais ou menos, de diferença, tá? E ele ia começar a se desenvolver, certo? Então, quando eu planto 2 mudas, eu já estou plantando como se fossem 2 estipes já bem desenvolvidas. Muito diferente que se eu plantasse só uma e esperasse perfilhar. Além do que, no momento inicial, o perfil ele vai sim, como a gente já até falou anteriormente, ele vai sim consumir alguns nutrientes da planta, né, da planta mãe. Ele vai sim fazer isso, tá? Porque inicialmente o seu sistema radicular está intimamente ligado com o da planta mãe, tá? Já quando a gente planta as 2 mudas por cova, ela já tem sistemas radiculares totalmente separados, tá? E a zona radicular, de alcance radicular delas ainda é pequena. E isso não vai fazer com que elas entrem em competição nesse primeiro momento. Então essa estratégia é interessante para você já ter uma touceira mais precoce, que vai começar a produzir mais cedo com uma maior quantidade de plantas, tá? Então, essa é uma estratégia muito interessante, é uma recomendação muito, muito forte entre produtores e pesquisadores, que se você seguir, por exemplo, a estratégia de 3 estipes por touceira, que você já plante 2 mudas naquela touceira, tá? Que podem ser plantadas na mesma cova ou em covas individuais, tá? A gente já vai dar o exemplo aqui para vocês sobre isso. Agora, se você decidir optar por 4 estipes por touceira, você pode plantar até 3. É sempre bom você deixar uma estipe faltando, tá? Para quê? Para que depois você consiga fazer a rotação de planta na sua touceira. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, sobre seleção de perfilhos, tá? Bom, vamos deixar as coisas mais visuais, vamos começar a dar alguns exemplos aqui, inclusive do nosso plantio e de produtores amigos, produtores aí que a gente tem contato para mostrar as estratégias diferentes para vocês. Então, aqui, pessoal, vocês podem ver, é uma foto lá do nosso plantio. Isso aqui não é uma foto de 2 touceiras, tá? Isso aqui é uma única touceira que vocês estão vendo aqui. Ela está demarcada com piquete. E nós temos covas individuais feitas para as mudas que nós decidimos plantar, certo? As covas foram feitas com perfurador de solo. Então, já começa aqui, nós não tínhamos como fazer uma cova grande, né, usando nosso perfurador. Era mais fácil a gente fazer covas individuais, isso não tem problema nenhum, fazer covas individuais, tá? Então o que acontece? O nosso espaçamento, pessoal, a gente optou por um espaçamento que permita 4 estipes por touceira, certo?
Só que a gente decidiu plantar somente 2, em vez de 3, que foi o que eu falei agora para vocês, né? Que com 4 stipes a gente pode plantar até 3. Nós decidimos plantar 2. Por quê? Porque nós não tínhamos mudas suficientes para plantar 3 de uma vez só. Nós não tínhamos, porque senão a gente ia ficar com área sobrando preparada, e não era interessante para a gente isso. Então, em vez de plantar 3, a gente decidiu plantar 2 para a nossa touceira, que futuramente vai ter 4 stipes, certo? E aí nós fizemos as covas individuais para o plantio delas. Beleza? Então esse aqui é um exemplo para vocês sobre a preparação disso aí e como vocês podem decidir quantas plantas vocês vão querer plantar por touceira. Tem essa flexibilidade no caso de 4 stipes por touceira, que você pode plantar 2, pode plantar 3. Agora, para o caso de 13 stipes por touceira, não é interessante que você plante o total de uma vez só, tá? E nem é interessante que você plante só uma, porque senão vai cair naquela situação que eu falei para vocês, que vocês perdem a precocidade, certo? Então, esse aqui é um exemplo nosso. E aqui vai um exemplo de um amigo nosso, tá? Que ele decidiu plantar num espaçamento que permita 4 stipes por touceira também, só que no caso dele ele plantou 3 stipes, 3 mudas na touceira dele de uma vez, e fez isso de forma triangulada. Ó, que interessante, tá? Ele fez isso de forma triangulada. Aqui você tem uma muda plantada, aqui atrás você tem outra e uma aqui na frente, tá? Então, para ele não fazer perfurar em linha, que ia deixar muito largo, né? Muito largo a touceira dele, ele decidiu fazer triangulado essa touceira, tá? Que também não tem problema nenhum. Eu acredito ser até mais interessante até fazer assim, tá? Porque você acaba que você não interfere no espaçamento entre plantas de touceira, porque obviamente se eu faço uma touceira mais larga em linha nas minhas 3 stipes, o meu espaçamento para a próxima touceira vai acabar diminuindo, porque a dela também vai estar em linha, né? Então aqui ele posicionou as plantas dele, que ele plantou inicialmente na touceira, de forma triangulada, tá? Muito interessante essa ideia que ele teve aqui, tá? E só reforçando que a ideia dele é manter no futuro 4 stipes por touceira, e ele decidiu plantar 3 de uma vez. Bom, agora deixa eu explicar para vocês uma outra adaptação que a gente fez no nosso esquema de plantio, tá? O que acontece? Normalmente as covas de plantio, elas têm as dimensões de 40 centímetros por 40 centímetros por 40 centímetros. E aí quando você faz essa cova grande e você decide plantar mais de uma muda por cova, você vai colocar as mudas em extremidades, nas extremidades dessa cova, né? E elas já acabam ficando distanciadas de 30 centímetros aproximadamente, talvez até menos. E o que acontece? A gente conversando com o pessoal da Amazon Flora, nós tivemos a ideia de aumentar esse distanciamento, porque a gente já ia fazer covas individuais, né? Nós já iríamos usar perfuradores de solo, então a gente já teria que fazer covas individuais. Então a gente pensou, vamos distanciar essas nossas plantas aqui, em vez de 30 centímetros dentro de uma cova convencional, vamos fazer as covas delas individuais distanciadas em 1 metro. Por que isso? Porque primeiro, melhora o aproveitamento de luminosidade das plantas nos primeiros anos, porque elas vão crescer mais distanciadas, então as folhas vão se entrelaçar menos, né? Porque 30 centímetros é muito perto. À medida que elas vão crescendo, se expandindo, uma folha vai ficando sobre a outra. Já nesse nosso caso, como elas vão estar espaçadas em 1 metro, já não tem tanto esse problema nos primeiros anos, tá? E isso é muito interessante para a gente ter aquele desenvolvimento inicial bem saudável, tá? Como nós vamos ter um espaçamento grande entre elas também, maior pelo menos aí do que 30 centímetros, vai ter também um melhor desenvolvimento radicular das duas plantas, porque elas vão ter mais espaço para se desenvolver antes de começar a competir com as outras. Então elas vão estabelecer ali uma zona radicular bem desenvolvida antes de começar a competir uma entre as outras, né? Umas com as outras. E aí, obviamente, como já até adiantei, adia a competição entre plantas por água, por luminosidade, por nutrientes, adia por alguns meses ou até um pouco mais de 1 ano, tá? E isso é muito interessante para a gente ter esse desenvolvimento inicial, esse bom desenvolvimento inicial, tá bom? Isso aí a gente teve essa ideia aí para poder colocar em prática, e a gente tem tido bons resultados, né? Bom, então agora que a gente já lembrou sobre os esquemas de plantio, os espaçamentos que existem,
Já falamos sobre a quantidade de plantas que nós podemos plantar inicialmente no nosso plantio de açaí, quando nós formos levá-las para o campo. Vamos falar sobre a demarcação do plantio, tá? O que acontece? Para a gente realizar o plantio corretamente, para a gente evitar, por exemplo, linhas tortas, para a gente evitar que, por exemplo, a gente comece a fazer o plantio e encontre um obstáculo ali no meio que a gente não estava prevendo, que vai atrapalhar o nosso plantio, para que a gente consiga até ver, esquematizar como vai ser a logística da nossa área de plantio, porque a gente pode acabar não pensando isso inicialmente, e aí quando a gente demarca, a gente fica mais visível para a gente onde vão ficar nossas plantas, e a gente consegue ter uma noção de como nós vamos circular, como nós vamos fazer nosso sistema de irrigação, por exemplo. Então, a demarcação ela é muito importante, tá? Não é recomendado que você faça um plantio sem antes você demarcar corretamente onde vão ficar as suas touceiras, tá? Então, o que acontece? A gente tem só que se atentar a um pequeno detalhe, tá? Se a correção de solo foi realizada em área total, ou seja, se você for passar a grade na área total, fazer a calagem em área total, depois mais uma vez passar com a grade para poder fazer o revolvimento da terra, né? O que acontece é o seguinte, é que a demarcação do seu plantio deve ser realizada após essa etapa de correção, essa etapa de preparação. Porque não adianta você demarcar se depois você vai passar com o trator de novo por cima de tudo, né? Obviamente. Então, a gente tem que se atentar para isso aí. Se a correção foi realizada em área total, é interessante que a demarcação seja feita após essa correção, tá? Então tem que ajustar no cronograma. Bom, para a gente poder demarcar, a gente tem que fazer a correção. Então vamos agilizar a correção para a gente poder demarcar, para a gente não atrasar nosso plantio, tá? Já se a correção for realizada somente na cova de plantio, que foi um outro exemplo que a gente deu para vocês de como é possível você realizar a correção, a demarcação do plantio deve ser realizada antes da correção. Porque como é que eu vou corrigir na minha cova de plantio se eu não sei onde é que ela está? Certo? Então vocês já percebem que existe uma lógica e isso vai influenciar no nosso cronograma. Porque se eu decidir fazer a correção por cova de plantio, eu já tenho que me adiantar e fazer minha demarcação lá atrás para poder começar a fazer minha correção corretamente, né? Que é aquela ideia de fazer com pelo menos 30 dias de antecedência. Então, se a minha correção tem que ser com pelo menos 30 dias de antecedência, a minha demarcação provavelmente tem que começar antes disso, tá? Provavelmente não, vai ter que começar antes disso, certo? Se for realizada em cova de plantio. Se for realizar na área total, eu já tenho que fazer a minha correção com uma certa antecedência para que isso não atrapalhe a minha demarcação no futuro, tá? Então, isso vocês entendem, para que vocês entendam que uma situação depende da outra e a gente tem que tomar essa decisão aí no final das contas e organizar nosso cronograma, certo? Agora, para os esquemas tradicionais, a demarcação ela é relativamente simples, tá? Ela pode ser feita com uma equipe de agrimensura ou topografia ou pelo próprio produtor, tá? Agora é o seguinte, só porque ela é simples não quer dizer que ela não deve ser feita com critério, tá? É importante que ela seja feita com muito critério para que as linhas não fiquem tortas. Então, se o produtor não tiver experiência em fazer essas demarcações, é interessante que inicialmente ele chama uma equipe de agrimensura ou de topografia para ajudar ele a fazer isso, para traçar as linhas corretamente, tá? Essas equipes de agrimensura e topografia sabem tranquilamente, é só explicar o serviço que eles sabem fazer direitinho isso para vocês, certo? A gente tem que evitar a todo custo linhas tortas, porque essas linhas tortas elas atrapalham o nosso manejo e lá na frente a implantação do nosso sistema de irrigação, certo? Então aqui vocês já podem ver um teodolito, que é normalmente o equipamento, é o aparelho que a equipe de topografia e de agrimensura vai usar para poder traçar as linhas, deixar elas bem retinhas lá, para que você consiga demarcar elas, tá? Você faz a demarcação normalmente usando piquetes, aqui vocês podem ver os piquetes demarcando a linha, tá? Para deixar ela bem retinha, pode usar piquetes ou balizas, né, que são estacas mais grossas que você consegue ver a distâncias maiores, pode ser feito dessa forma também, tá? E aí depois que você tem as balizas ou os piquetes demarcando as linhas, para você saber onde estão suas linhas de plantio corretamente alinhadas, aí você começa a fazer a
demarcação de onde vai ficar as touceiras, e aí você já começa a abrir, né? Você pode demarcar as touceiras com um piquete mais fino, um piquete menorzinho, né? E aí você já consegue começar a abrir suas covas, porque você já sabe onde está a sua touceira, certo? Então, normalmente essa demarcação de esquemas tradicionais, ela é mais simples. O maior cuidado que tem que ter, no final das contas, é você deixar as linhas alinhadas e dentro do espaçamento adequado, tá? Não tem muito mistério, mas tem que ser feito com bastante critério, beleza? Agora, quando a gente vai para um espaçamento em quincôncio, que é aquele espaçamento triangulado que eu falei para vocês, já é um pouco diferente a dinâmica de demarcação, tá? Bem diferente, na verdade, a dinâmica de demarcação. Porque aqui a precisão ela tem que ser muito mais elevada, tá? Uma vez que a gente tem que lembrar que uma linha depende da outra, tá? Então, o que acontece? Normalmente, é assim, não vou dizer nem normalmente, vou dizer assim, geralmente, a equipe de topografia ela é indispensável, tá? Para você fazer esse espaçamento em quincôncio. É muito difícil você fazer o espaçamento em quincôncio, mesmo sendo experiente, sem você ter uma equipe de topografia para poder fazer isso, tá? E eu vou explicar para vocês agora um pouquinho de como foi que nós fizemos isso. Nosso espaçamento é em quincôncio, então vou mostrar para vocês como foi o processo inteiro, para vocês verem como é importante ter a equipe de topografia para poder fazer isso. Então aqui a primeira coisa que eles fizeram foi mapear nossa área digitalmente, usando um drone ou um GPS. Então a gente chamou eles fizeram um mapeamento com GPS com drone, tá? Da nossa área de plantio, né? Nossa propriedade ela é maior, a nossa área de plantio inicialmente foi essa área que está aqui rocheada, tá? Então foi a área que eles fizeram o mapeamento corretamente, tá? Da nossa área de plantio. Depois que eles fazem esse mapeamento digital, eles vão lá e começam a traçar dentro do nosso mapa digital as linhas mestras. As linhas mestras elas não são nossas linhas de plantio. Eu já vou explicar para vocês qual é o objetivo das linhas mestras. Mas o que acontece é o seguinte, eles traçam essas linhas mestras aqui, distanciadas aí de até 50 metros, eu vou explicar para vocês por que isso, né? E orientada no sentido norte e sul. Então aqui essas linhas vermelhas, em vermelho que vocês estão vendo aqui, elas são as linhas mestras que a gente chama, tá? E vocês podem ver que tem uma linha amarela e uma linha vermelha também, meio que fazendo o perímetro aqui do nosso plantio. Isso é porque a gente traçou essas linhas aqui, essa linha vermelha aqui, com uma distância de 5 metros da área de plantio total, para que a gente consiga circular com máquinas ao redor, tá? Então a gente tem uma margenzinha aqui entre a área de plantio total e a área de plantio útil que a gente vai utilizar, certo? Então eles fazem esse trabalho com bastante precisão, traçam as linhas mestras, tá? E depois eles gravam cada coordenada dessas linhas mestras aqui para poder fazer o balizamento delas com GPS. Então vocês já podem ver que é um trabalho de bastante precisão e um trabalho que exige uma equipe de agrimensura ou topografia para poder fazer isso aqui, porque é um trabalho que o produtor só não consegue, certo? Então, aqui eles fizeram as linhas mestras, gravaram essas coordenadas delas digitalmente em GPS para a gente levar para o campo e demarcar elas, certo? No sentido norte e sul, como eu já expliquei para vocês. Então, o que a gente faz depois disso? A gente vai lá no campo com as coordenadas GPS que eles gravaram e vamos fazer a demarcação das linhas mestras, com balizas, tá? Podem ser feitos com piquete, como vocês estão vendo aqui, né? A imagem está um pouco ruim, mas é um exemplo, né? Não no nosso caso, mas é um exemplo de como você pode balizar as linhas corretamente aqui usando piquetes menores, ou você pode usar balizas maiores que você consegue ver a maiores distâncias, tá? Mas a gente faz lá batendo essas balizas corretamente com o GPS para demarcar onde vão ficar nossas linhas mestras, tá? E aí o que acontece? Depois que nós temos essas linhas balizadas, né, as linhas mestras balizadas, a gente faz um gabarito do triângulo equilátero que a gente vai usar de 5,5 por 5,5, tá? A gente faz um gabarito dele para percorrer o terreno, né? E a gente começa em cima da nossa linha mestra. A gente vai traçando aqui o triângulo, colocando triângulos em sequência em cima da linha mestra
e marcando os vértices do triângulo com piquetes, como vocês estão vendo aqui, ó. Tem um piquete bem aqui, tem um piquete lá no outro vértice, lá no outro, que é justamente onde vão ficar nossas touceiras, tá? E aí a gente vai andando por cima da linha mestra e automaticamente, como o outro vértice está aqui em cima, esse outro vértice vai formando a segunda linha para a gente. Quando eu termino de passar com o meu gabarito por cima da linha mestra, eu subo para a segunda linha e aí começo a formar a terceira linha e assim por diante. Então vamos trazer agora para um esquema um pouco mais visual de como é que é a dinâmica dessa marcação, tá? Então tem nossa área de plantio aqui, nós temos nossas linhas mestras traçadas com alta precisão. Eu pego aquele meu gabarito, daquele meu triângulo que eu mostrei para vocês agora, esse gabarito aqui, com o meu triângulo com as medidas corretas de 5,5, tá? E vou percorrendo a minha linha mestra com esse meu triângulo, tá? Então eu posiciono ele aqui no início da minha linha mestra, marco os vértices com piquetes, ando para o lado para unir o meu vértice do triângulo anterior com o triângulo novo, marco os vértices que não foram marcados anteriormente e vou fazendo isso percorrendo a minha linha mestra. E aí vocês percebem que eu marquei as minhas touceiras sobre a linha mestra se tornou uma linha de plantio, né? E automaticamente, por conta do meu terceiro vértice aqui do triângulo que está fora da linha mestra, eu tracei minha segunda linha de plantio. E o que eu faço? Eu pego o meu triângulo, passo para a minha segunda linha, certo? Uno os vértices do meu triângulo com os que eu já marquei e vou formar minha terceira linha. E vou percorrendo minha segunda linha dessa forma, formando minha terceira. Então, vocês percebem que eu vou fazendo essa dinâmica aqui de unir os vértices e vou formando novas linhas a partir daí, né? Caracterizando aquilo que eu falei para vocês de que a gente tem uma linha depende da outra, porque a minha linha anterior, a minha linha, por exemplo, que eu escolhi aqui, ela foi formada pela linha anterior, tá? Ou seja, a minha segunda linha foi formada pela primeira. A minha terceira linha foi formada pela segunda. A minha quarta linha foi formada pela terceira e por aí vai. Então tem uma interdependência entre as linhas por conta dessa triangulação, certo? Aqui que eu estou mostrando para vocês, inclusive, é um cenário ideal, tá? Que tudo correu perfeitamente. Vocês percebem que eu cheguei com meus triângulos perfeitamente na minha linha mestra seguinte, né? Eles encostaram direitinho e está perfeitamente alinhado essa minha demarcação que eu fiz aqui. No entanto, esse é o cenário ideal. E a gente sabe que a prática a coisa é diferente, né? O que ocorre, na verdade, muitas vezes no cenário real, é isso aqui, ó. Acontece por conta de desníveis do terreno, de obstáculos do terreno, tá certo? Ocorre esse erro, muitas vezes, em alguma das linhas, por conta de desnível ou por conta de obstáculos. E esse erro, muitas das vezes pequeno, ele vai passando para as linhas seguintes e, naturalmente, aumentando esse erro para as linhas seguintes, tá? Então, vocês podem perceber que teve um erro sutil aqui na terceira linha que foi refletir lá na minha sexta linha já com um erro bem maior, certo? E o que acontece no final das contas? Aí vem o fundamento da linha mestra, tá? A linha mestra, ela serve para você resetar, para você diminuir o impacto desse erro que pode acontecer, tá? Dentro do seu esquema de plantio. Então, quando eu vou fazendo minha triangulação aqui, chego na linha mestra, eu não continuo a triangulação da minha linha formada com triângulos anteriores. Eu começo da linha mestra. Então, aqui, ó, eu ignoro a minha linha anterior e começo a minha triangulação a partir da minha linha mestra consecutiva, tá? E por aí vai. Eu vou seguindo essa minha triangulação aqui e faço a mesma lógica para a próxima linha mestra que eu encontrar, tá? Isso aqui faz com que a gente reduza o impacto do erro que pode acontecer, que pode aparecer durante a triangulação. Claro que a gente está falando de erros pequenos, tá, pessoal? De no máximo mesmo 1 metro, no máximo estourando, tá? Acima de 1 metro já é um erro muito grande. Aí aconteceu alguma coisa muito séria na sua triangulação, e aí o interessante é que você volte para
corrigir aquele erro, senão não vai ter jeito, vai ficar muito grande a discrepância aqui e o seu espaçamento vai ficar furado. Mas com o erro, uma tolerância de até 1 metro, no final, quando a gente chegar aqui na nossa linha mestra, não vai impactar tanto, certo? Quando você fala de um erro de 20 centímetros, isso que você acabou de assistir é apenas um trechinho de uma das nossas aulas do nosso curso de plantio de açaí do zero, tá? E você pode estar agora interessado em assistir as aulas completas, assistir o curso completo. Como é que você vai fazer isso? Vou explicar para você agora que existem 3 formas de você ter acesso ao nosso curso completo, tá? A primeira delas é você entrar para o nosso clube de membros do canal, tá? Que lá você vai ter acesso às aulas completas desse curso, você vai ter acesso a um grupo no WhatsApp com os membros do canal, você vai ter acesso a outros cursos que a gente tem também lá, como por exemplo do Maracujá. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos para os membros, vídeos antecipados e todos os nossos e-books que a gente lança sobre as nossas culturas, tá? E o Clube de Membros ele vai funcionar para você como uma plataforma de streaming, como o Netflix, por exemplo. Enquanto você for assinante, você vai ter acesso a todo esse conteúdo do nosso Clube de Membros, certo? E agora, para você entrar no nosso Clube de Membros, para você escolher um plano e participar dele, o primeiro passo é você ir aqui embaixo, nos comentários, você clicar no primeiro link, que ele vai direcionar você para a tela de planos do nosso Clube de Membros, tá certo? E aí você vai escolher entre 2 planos, que é o primeiro plano é o Compadre da Fazenda, de R$19,99 por mês, que ele vai dar acesso a tudo aquilo que eu falei para vocês, menos os nossos e-books. E o Melhor Amigo da Fazenda, de R$ 39,99 por mês, vai dar acesso a tudo e os e-books, certo? Então, você vai lá, escolhe seus planos e você vai ter acesso aí às aulas completas desse nosso curso, tá? A segunda forma de você ter acesso ao nosso curso completo é você adquirir o curso separadamente na KiwiFi, tá? Você faz o pagamento à vista ou parcelado sem taxa mensal, ou seja, um pagamento único ou parcelado via cartão, tá? Você tem acesso ao curso não mais pelo YouTube, mas pela plataforma da KiwiFi, tá? E você vai ter o acesso aí, você comprou o curso é seu agora, vai ficar lá disponível para você, tá? E dentro da plataforma da KiwiFi vão ter os e-books sobre açaí, somente os e-books sobre açaí vão estar disponíveis na plataforma, beleza? Para você adquirir o curso na KiwiFi, você vai clicar agora nos comentários aqui e ir no segundo link, que é o link do curso completo na KiwiFi. E ele já vai direcionar você para a tela de checkout, que você vai preencher seus dados, você vai dizer se você quer pagar no cartão, no boleto ou via Pix, e você vai ter as opções de parcelamento dele aqui, que você pode parcelar de até 12 vezes, beleza? Então essa é a segunda forma. E a terceira forma é você escanear esse QR Code e me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu envio para você um desses links. O que você achar melhor. Ou o link para você assinar os planos, né? Ou o link para você adquirir o curso na KiwiFi. Porque você pode estar assistindo da sua TV, né? E você pode não ter acesso, né, aos comentários. Você pode não estar conseguindo clicar nos comentários. Então você escaneia esse QR Code aqui, tá? Que você vai falar diretamente comigo no WhatsApp e aí eu passo para você o link para você adquirir o curso ou acessar o nosso clube de membros. Show de bola? Bom, vamos ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula e até lá!